foi no aniversário de 1 ano de vocês. Comi bem, tá? Queria dizer que foi realmente fantástica a comilança depois, ou quer dizer, é um prazer estar com vocês aqui. Trouxe minha digníssima esposa Daisy. Falar o nome, né? Porque em igreja a gente geralmente chama de a mulher do pastor. Não, ela é Daisy. Se alguém precisar, tá? É sempre um prazer ver o pastor Hugo, um amigo já de alguns anos já. É o quê? Uns 3, 4 anos? Rever a esposa dele que eu só vejo no final de ano, né? Nos nossos encontros das famílias. As gêmeas que estão grandes, né? Cada vez que vejo estão maior. E poder falar um pouquinho mais de pertinho com cada um de vocês. Trago um abraço do meu pastor Diógenes. Como o nosso querido pastor Hugo disse, eu sou do ministério, sou da Igreja Batista da Família em Itajaí. E hoje eu quero trazer com vocês uma palavra rápida e simples, que se encontra no livro de Efésios. Quem tiver a Bíblia no celular ou a Bíblia em mãos e quiser acompanhar, fique à vontade. Para a gente ganhar um pouco mais de tempo, eu já vou lendo, tá? A minha tradução, para quem tem o aplicativo, é a nova versão transformadora, então fica mais fácil de vocês se localizarem também. Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos, e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu, porque por certo isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Em algumas tradições deve estar escrito desceu ao Seol, ao Hades, ao sepulcro. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte a cumprir sua função específica. Ajuda os demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Vamos parar por aqui. Tá? Eu quero conversar com vocês, né? Não vai ser bem uma pregação, aqui vocês são mais pentecostais, a minha pregação costuma ser um pouco mais conversada. Então eu quero explicar um pouquinho, conversar um pouco mais sobre esse livro, sobre o capítulo 4 de Efésios. Quando Paulo escreve o livro de Efésios, a carta à igreja de Éfeso, ele estava preso. Tanto que ele começa esse capítulo dizendo, eu prisioneiro no Senhor. Quer dizer que ele não é um eufemismo, uma força de expressão de Paulo dizer, não, eu estou preso com o Senhor, como alguns pastores fazem hoje em dia. Não, ele estava realmente preso. Ele estava atrás das grades, acorrentado,
e na prisão romana, aquela coisa maravilhosa, linda de se ver, ou seja, acorrentado na parede com os pés e as mãos, como se ele fosse um cara absurdamente perigoso, né? Para vocês terem ideia da periculosidade de Paulo, nós estamos falando de um cara de aproximadamente entre 1,65 e 1,70 de altura, aproximadamente 120 quilos, calvo, provavelmente, e na casa dos seus 60 anos, quando ele foi preso. Imagina o nível de periculosidade para ele estar preso nos braços e nas pernas. Mas como é que ele escreveu? Ele era cidadão romano, então ele tinha direito às horas de sol. Que hoje todos os prisioneiros têm, ele tinha direito. Então ele podia sair da cadeia para se alimentar e aproveitar o sol. Nessas andanças dele, ele dita a carta de Éfeso, porque ele não tinha como escrever, e manda, e começa dizendo que ele é prisioneiro, e fala, ó, sejam humildes, em todo o tempo, permaneçam dentro dessa humildade e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, Douglas, não é porque você está com o microfone na mão que você é alguma coisa. Não é porque você é filho de pastor que você é alguma coisa. Não é porque você é alguma coisa. Não. Seja humilde. Eu estou preso, o que naquela época, hoje em dia a gente ainda tem alguma visão disso, mas naquela época era ainda maior, porque como eles estavam no começo do ministério, então quando os caras eram presos, eles eram vistos de maneira, pô, o Império Romano está perseguindo nossa religião, esse cara está fazendo o máximo por nós. Ele fala, não, vamos ser humildes. Vamos baixar a bola. Vamos. E tenham paciência. Sejam pacientes uns com os outros. Não é porque um estudou mais, outro estudou menos, não é porque um toca violão, o outro mal toca a campainha, que um é melhor do que o outro. Nós temos que amar uns aos outros o tempo inteiro. Ele diz, tenham paciência, sejam pacientes. A pastora falou, ó, eu vou cantar aqui, eu tô com a garganta meio ruim, se eu parar, vocês continuem. Paulo está dizendo, tenha paciência. Se ela está dizendo que está ruim, tenha paciência. Paulo, em todo o tempo, fala, ó, durante essa carta 4, essa quarta carta, né, esse capítulo 4 da carta, ele busca, até do verso 1 ao verso 7, ele fala constantemente sobre a unidade cristã. Sobre a unidade de estar juntos, de estarmos ligados. Ele fala, ó, façam todo o possível para manterem o Espírito, unidos no Espírito. Depois vem, pois só há um corpo, há um só Senhor, um só Deus, e cada um de nós lhe concedeu uma dádiva. Ele diz, ó, vocês são únicos, vocês são um só. Não é porque um é mais alto, porque outro é mais baixo, porque um é fortinho, outro é magrinho, um é gordinho, que vocês são melhores, que vocês são piores, que vocês são diferentes, que vocês... Ele fala, não, vocês são um só. Pastor Hugo, você é um comigo. Daisy, ela é uma comigo. Meu repertório de nomes acabou aqui, tá? Então... Mas Paulo está dizendo, ó, nós somos um. Porque nós queremos em um único Deus, em uma única palavra, e temos uma só fé. Nós não acreditamos na natureza, que a natureza é o nosso guia. Nós não acreditamos que as forças do universo vão nos levar para algum lugar, que são forças cósmicas. Não, nós acreditamos que um único Deus. Nós acreditamos em uma só fé. Nós acreditamos em um só Espírito. Aleluia. E é esse sentimento de unidade, é essa questão que faz com que Paulo diga, ó, tenha paciência, porque você é um comigo.
Quando você for ensinar, eu vou pegar no pé das duas adolescentes aqui na minha frente. Quando vocês forem ensinar a sua mãe a mexer no celular, vocês não tem que pegar o celular. Pô, mãe, de novo, meu! Eu já te mostrei isso aqui 1 milhão de vezes, não é? Ô, mãe. Então, a gente vai pra cá, daqui vem pra cá e de cá vai pra lá. Paulo está dizendo que nós temos que ter essa paciência. Mas Paulo também está dizendo que nós devemos olhar para aquele irmão que acabou de se converter e ter paciência quando ele erra. Porque assim como ele erra, porque começou, porque é criança, você também errou. Na verdade, Paulo é um pouco mais enfático, porque ele diz um pouco mais para frente, dizendo: quando a gente alcançar a estatura de Deus, a estatura de Cristo, a gente para de ser imaturo e para de errar. O que ele está dizendo aqui? Eu brinquei que ia pegar no pé das duas adolescentes, mas para Deus, quantos anos o senhor tem, presbítero? Eu? Isso. 69. 69. Para Deus, o senhor é um pouco maior do que um adolescente. Para Deus, eu, no alto dos meus 36 anos, estou no mesmo nível de um adolescente. Porque Deus olha para nós constantemente como pessoas imaturas. Porque se nós fôssemos maturos, se nós tivéssemos a maturidade que Paulo fala aqui, a gente não errava. A gente não tropeçava, a gente não xingava, a gente não cortava as pessoas no trânsito porque está com raiva. Ah, eu tô com pressa, eu me atrasei. O cara tá parado aqui na minha frente, eu vou fechar ele rapidinho. Paulo está dizendo: cara, você está errando. Você é imaturo. Ah, eu tenho... Não, você é imaturo. Olha o que você fez aqui. Você me empurrou o cara quando eu estava dirigindo. Para que fazer isso? Para que furar a fila quando você tem a oportunidade de furar a fila? Porque você é imaturo. Eu sou imaturo. Eu estou falando de experiências pelas quais eu já passei, pelas quais eu passo, pelas quais eu faço. Paulo está dizendo: ó, quando a gente chegar nesse nível, a gente para de ser imaturo. Por isso, ele começa dizendo: tenha paciência. Tenha paciência. Ame um ao outro em paciência. Porque nós somos um. Na nossa unidade, nós esquecemos que nós somos realmente únicos. Nós somos um. A gente ouve sobre igualdade constantemente. Não, porque isso aqui é igual, porque a gente tem que fazer isso aqui por igualdade. E no final a gente acaba se apegando a regras, a exceções. A gente busca uma igualdade que não é bíblica. A gente busca uma igualdade que dá privilégios. Mas Paulo está dizendo: tenha paciência. Porque nós somos um no Senhor. Porque nós temos um só batismo. Nós temos uma só fé. Mas Paulo termina esse pedacinho dizendo que por meio da generosidade de Cristo, ele também nos deu uma dádiva única. Paulo diz, ainda nesse texto, que a uns ele chamou para profetas, outros para pastores, outros para mestres. Ele encerra falando sobre isso, nesse versículo. Mas mais para frente ele fala que cada um tem seu dom, cada um tem seu chamado e que nós devemos permanecer firmes naquilo que fomos chamados. Mas como nós não permanecemos firmes naquilo que fomos chamados, que somos únicos, que Deus colocou na nossa mão, se nós esquecemos daquele que não tem o mesmo chamado que nós? A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Quando ele diz isso, ele diz que essa dádiva exclusiva, que nos torna únicos, não é nossa. Você toca bem, mas não é seu. Eu falo direitinho,
Mas isso não é meu. A minha esposa canta bem. Dá uma puxadinha de saco, porque eu já expus ela no começo. Mas isso não é dela. O pastor Hugo prega bem. Mas isso não é dele. Eu tenho certeza que se eu perguntar alguma coisa desse celular para essas meninas, elas sabem muito mais do que eu. Mas isso não é delas. Porque cada um dos nossos chamados, cada um dos nossos dons, que nós achamos que são nossos, foram dados pelo nosso Pai. Aleluia. Por isso Paulo começa dizendo, tenha paciência, seja humilde. Porque por mais que você se sinta, por mais que eu me sinta grande, especial, eu posso pegar todas as minhas credenciais, todos os cursos, todas as certificações, e falar, olha aqui, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Paulo está dizendo, não, Douglas. Você não é isso. Você teve isso porque Deus te deu. A sua responsabilidade é ser um. A sua responsabilidade é estar em um com a família. É estar em um com a vida de Cristo. É procurar estar constantemente buscando a maturidade. Porque você ainda é um moleque. Você ainda é uma criança. Você não passa de um ser imaturo. Se Deus me permitir viver 200 anos, eu vou viver 200 anos errando. Tem um filme, as meninas aqui não fazem a menor ideia de qual filme é esse, mas a maioria aqui deve ter assistido já na sessão da tarde. O Homem Bicentenário. É um filme do Robin Williams, que ele começa como um robô com inteligência artificial muito avançada e que vai buscando se tornar humano ao longo de 200 anos. E constantemente, ele é uma máquina criada para ser perfeita. E ao longo de 200 anos, ele erra muito durante o filme. A ponto dele deixar morrer o primeiro amor da vida dele sem que ele tivesse contato com ela, porque ele não tinha noção do tempo. Se eu tivesse a oportunidade de viver 200 anos como o Robin Williams nesse filme, eu erraria tanto ou mais do que. Se Deus desse essa oportunidade para qualquer um de nós aqui, nós erraríamos tanto ou mais do que o Robin Williams. Porque nós somos imaturos. Nós somos soberbos. Nós somos agressivos. Nós achamos que temos tudo. Então Paulo diz, eu vou insistir nessa tecla da humildade. Sejam humildes. Sejam pacientes. Porque, assim como a pastora disse mais cedo, pastora não. Foi você que falou do pai? Da paternidade. O pai tem paciência. Seu filho está com quantos anos? 8. Ele já nasceu falando? Já nasceu escrevendo? Te chamando de pai. Você teve paciência? Teve que esperar ele começar a andar. Teve que esperar ele se firmar. Teve que ter paciência. Dele ir para a escola e começar a escrever, de descobrir como é que se segura um lápis. Deus, ele constantemente tem paciência conosco. Por isso que Paulo mais à frente fala, a gente tem que fazer que nem Cristo. A gente tem que agir como Cristo. E como Cristo age? Ele olha para mim e fala, ô cabeção, de novo? Ô Douglas, pô, de novo eu tô tropeçando, cara? De novo você tá se envolvendo com coisa que não presta? Não, ele olha para mim e fala, ô Douglas, olha, se você em vez de correr, tentar caminhar, será que não funciona? Douglas, será que se você, em vez de colocar a mão na tomada, você colocar um aparelho eletrônico na tomada, será que não funciona melhor? Será que, se em vez de eu
pegar o celular e jogar no chão, usar ele para... Não é uma ideia mais fácil? Deus, ele constantemente tem paciência com coisas que para ele são ridículas, são óbvias, mas que para nós não é. Aí quando nós encontramos as pessoas no nosso caminho, nós queremos que eles tenham o mesmo nível de entendimento que nós. Nós já esperamos dele aquilo que Paulo está dizendo, faz que nem Cristo. Vai lá, faz que nem Cristo. Porque Cristo, ele tem paciência com você. Quando a gente finalmente conseguir entender isso, nós seremos eternos. Mas até lá, busquemos sempre ser um. Ser um com o nosso irmão, não importa se você é corintiano e ele é palmeirense. Se você é brasileiro e ele é argentino. Paulo diz, né? No capítulo 4. Que nós temos que ser um, mas sem esquecer quem nós somos em Deus. Aleluia. Nós temos que ser um. Mas sem abandonar o nosso chamado. Primeiro nós entendemos que o que temos não é nosso. Primeiro nós entendemos que a paciência que a gente passa para frente é a paciência que Deus tem conosco. Na verdade, a paciência dele é ainda maior. Porque eu tenho certeza que as esposas aqui, eu sei porque eu sou casado também, de vez em quando eu falo pro marido, pô, marido, de novo a toalha em cima da mesa? Em cima da cama? Pô, você não podia ter tirado o sapato ali na porta em vez de trazer barro para casa inteira? Você não podia ter lavado a sua loucinha, só o seu copo? São paciências que nós não temos. Eu falei do pai para o filho, mas ele já está chegando naquela fase difícil, está chegando na adolescência que é complicada, e a gente já perde paciência com coisas mais simples. O pastor Hugo tem 2 adolescentes aqui, ele já perde mais paciência com... Às vezes alguém fala alguma coisinha, ele já... Não, agora não. Não. Porque nossa paciência, ela é limitada. Já a paciência de Deus conosco, ela não é limitada. Então nós temos que tentar emular essa paciência que Deus tem conosco o tempo inteiro. E olhar e falar, não. Conta até 10. Não se estresse. Relaxa. Só segue. Aí a gente começa a entender o que é a vida cristã. Mas Paulo diz, não esquece que cada um tem seu chamado. Não abra mão do seu chamado, não abra mão daquilo que Deus fez por você, daquilo que Deus deu para você. Não é porque ele falou para você ser humilde que você vai fazer as coisas de maneira xoxa, de maneira largada. Se Deus te deu um violão, não é para você ficar olhando para o violão e falar, se eu souber meia dúzia de notas para a hora do culto, tá bom. Não, é para você ir lá e descobrir como é que funciona uma penta maior, uma penta menor. O que eu faço numa escala harmônica, uma escala menor, maior. Foi isso que Deus te deu. Ele falou, não abre mão disso. Não é porque ele te deu um microfone que você... E a dom da oratória, que você não tem que pegar a Bíblia para ler e para preparar um sermão para o domingo de manhã, que aqui é domingo de manhã que nem a gente lá, então vai ser difícil você nos visitar. Mas ficaremos felizes se você for. Agora dá. Agora dá? Mudaram para noite? Antes tínhamos domingo de manhã. Agora não tem mais?
Então você está me devendo uma visita. Não é só pegar a Bíblia ou pegar um texto pronto na internet. Agora está pior, porque a gente tem inteligência artificial que faz tudo. Chega no chat GPT e fala: prepara um sermão com tantas palavras usando esses termos. E tá lá, sermão prontinho. Você não precisa nem pensar no sermão. Você tem a mão da oratória, você consegue falar de uma maneira que as pessoas se convençam naquilo que você faz. Não, Paulo diz, cada um cuide do seu próprio dom, porque vocês foram chamados nesse dom. Ele está dizendo aqui, vocês são uma família, vocês são um, mas também são um corpo. E cada parte do seu corpo precisa ser bem cuidada, precisa ser bem treinada, precisa ser bem desenvolvida. Eu não gosto do meu dedinho mindinho. Então eu vou deixar ele cair. Vou começar a descuidar dele para que ele caia. Eu não gosto do meu cabelo, vou começar a passar produto para que o meu cabelo caia. Não. Tudo no seu corpo tem uma função. E cada uma dessas funções precisa ser bem cuidada. A medicina avança de cada cuidado específico. Fala, para você cuidar do seu cabelo, você tem que fazer isso aqui. Para você cuidar dos seus órgãos, você tem que fazer isso aqui. Da sua pele, você tem que fazer isso aqui. Para fazer não sei o que, você tem que fazer isso aqui. Eu e minha esposa, a gente vai para academia 5 vezes por semana. Faz uma dieta rigorosa. Não está adiantando muito, eu continuo barrigudinho, mas a gente pula essa parte. Mas o nosso corpo precisa de cuidados especiais para cada pedaço. Vou trazer aqui a experiência da academia. Quando você vai para a academia, você não treina todos os membros ao mesmo tempo. Você pega um dia, vai treinar costas, o outro vai treinar perna, o outro vai treinar peito, o outro vai treinar bíceps, o outro vai treinar ombro, o outro vai treinar não sei o quê, e por aí vai. Porque você precisa cuidar. Tanto que Paulo compara a nós com um corpo, que cada um tem sua função específica. Que nós possamos entender nessa noite que nós somos um. Mas a nossa unidade nos faz ter a obrigação de devolver a Deus tudo aquilo que Ele nos dá. Dar a Ele aquilo que nós entendemos como o meu dom natural. Porque Ele nos deu, Ele nos chamou para fazer alguma coisa, nós temos que devolver. E quando nós fazemos isso, quando nós agimos como um corpo, como uma família bem organizada, bem estruturada, nós somos um com o Pai. Quando a gente entende que nós precisamos ser humildes, quando a gente entende que nós temos que entender que nós somos um só, temos que ter paciência. Quando a gente entende isso, e entende que nós temos um chamado por conta disso, nós podemos dizer que somos parte com Deus. Nós podemos dizer que estamos galgando o caminho para ser como Cristo. Que mesmo sendo Deus, em nenhum momento, enquanto esteve aqui, fez questão de ser tratado como um Deus. Em diversas vezes, durante as Escrituras, a gente vê o próprio Cristo fazendo milagres que são incontestáveis. Coisas que a gente olha e fala, cara, mas ele olhou para a tempestade em alto mar, estava dormindo, acordou bravo, porque os caras não conseguiram parar a tempestade. Olhou para eles e falou para os discípulos, caramba, nem parar uma tempestade vocês conseguem? Olhou para o vento, olhou para o mar e falou, fica quietinho aí que eu quero dormir, tá? Fica quietinho aí e vou voltar para o meu lugar. O vento e o mar se acalmaram e ele continuou dormindo como se nada tivesse acontecido. Aí eu pergunto para você, uma pessoa que tem essa capacidade não poderia simplesmente chegar no centro de Jerusalém voando,
Fala, não, agora quem manda aqui sou eu. Em que momento o próprio Cristo fez isso? Porque a função dele nunca foi essa. Foi nos ensinar a viver de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Foi aprender a viver de acordo com aquilo que ele nos dá. Porque quando ele veio para cá, ele veio para ser mestre. Ele não veio para ser uma divindade, ele veio para ensinar. E foi o que ele fez, ele ensinou. E através dos seus ensinos, ele nos amou de maneira indescritível. Que nós possamos ser um em Cristo. Que nós possamos ser uma família. Que nós possamos ser um corpo. Que nós possamos ter a paciência que Deus tem conosco. Que nós tenhamos a humildade que Deus tem de lidar conosco. Que nós tenhamos o zelo em cuidar daquilo que Deus deu para nós, como Ele tem de cuidar de nós. Nós achamos que Deus tem a obrigação de cuidar de nós porque nós entregamos nossa vida a Ele. Ele não tem, mas Ele cuida. Ele não tem a obrigação de não te deixar faltar nada, mas Ele não deixa. Ele não tem a obrigação de curar o seu coração quando você está nas suas maiores crises de ansiedade, mas Ele cura. Que nós possamos entender que nossa função é de copiar a Cristo, é de copiar a Deus. Nós não temos a obrigação de fazer as coisas, mas faremos. Porque assim como Deus, só tem a única coisa que Deus tinha obrigação, ainda assim, sem ter obrigação, porque foi Ele quem disse que tinha essa obrigação, de nos dar a salvação. Ele falou, não, eu vou salvar vocês porque eu quero. A partir do momento que Ele deu a palavra dele, era a obrigação dele. Porque Ele fala que a palavra dele, Ele não retira. Ele não nos deu mais. Que nós possamos dar mais do que a nossa obrigação. Porque nós não somos obrigados a sermos gentis. Somos obrigados a ser educados. Mas não somos obrigados a sermos gentis. Nós não somos obrigados a ser amáveis. Nós não somos obrigados a ser pacientes. Mas que nós possamos ser. Que nós sejamos porque Cristo foi conosco. Porque Cristo é conosco. Porque assim como para Deus nós somos imaturos. Para Deus nós somos adolescentes. Somos crianças. Nós possamos olhar para o nosso irmão, independente da idade. Independente da condição social. Que nós possamos olhar para ele como Cristo olha para nós. Que nós possamos olhar para aquele irmão que precisa de um abraço. Como Cristo olha para nós quando nós precisamos de um abraço. Quando nós estamos sujos, Ele nos limpa. Que nós possamos ser instrumentos na mão do nosso Senhor. Tem um hino que a gente fala que é o hino da família. Vou tentar não desafinar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
Coração que é inspirado por Jesus, fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Que nós possamos ser uma família sem falsidade, com o compromisso de viver a verdade. Aleluia. Que nós sejamos sempre um. Que nós sejamos sempre filhos de Deus. Assim agradeço a oportunidade. Glória a Deus.